Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a vida, a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, vamos humildemente inclinar a nossa cabeça, fechar os olhos e, num tempo de silêncio, invocar o auxílio do Espírito Santo para que Ele nos ajude a compreender essa palavra. Amém. Queridas irmãs e irmãos, hoje nós saímos daquele ritmo que a gente estava no tempo da Páscoa, lendo os evangelhos, os relatos da ressurreição, e hoje a gente volta ao diálogo de Jesus com os discípulos lá antes da sua morte, falando-nos sobre o sentido da sua entrega, da sua doação por nós na sua morte. Ele hoje faz a gente entender tudo o que ele pregou e ensinou à luz da ressurreição. Para nós cristãos, é a ressurreição que esclarece tudo. Se nós temos
dúvidas e confusões sobre a ressurreição, nós não entendemos mais nada. Não compreender a ressurreição, não entender a ressurreição, compromete o resto da vida cristã, da leitura que você faz da Bíblia, das suas orações, da sua participação na Eucaristia, da vivência do seu batismo, compromete tudo. É a ressurreição que esclarece tudo. Nós precisamos ler a Bíblia com a lanterna da ressurreição. É a luz da ressurreição que esclarece toda a obra de Deus e toda a obra da redenção. É disso que as leituras hoje falam. Vamos ao Evangelho, tomem comigo. Número 9 do seu folheto, Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 até o 18. É um texto breve, mas que tem uma riqueza enorme de conteúdo. Vamos ler? Naquele tempo, disse Jesus, bem forte: eu sou o bom pastor. Para lá. Ele se apresenta como o quê? O bom pastor. O que um pastor faz? Cuida de quê? Das ovelhas. Cuida das ovelhas. E ele não diz que ele é o pastor. Ele é mais do que pastor. Ele é o quê? Ele é o bom pastor. Se existe o bom pastor, existe também o mau pastor. E agora o resto do texto vai descrever para nós quais são as características do bom pastor e quais são as características do mau pastor. Vocês não se assustem, mas eu anotei nesse texto desse tamaninho, eu anotei 16 características de Jesus, o bom pastor. A primeira é essa: eu sou o bom pastor. Vamos ver mais? O que é ser bom pastor? Leia comigo, versículo 12. Não, desculpe, continuando o versículo 11. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Nesse pequeno trecho do Evangelho, eu posso ter errado, vocês me ajudem, mas eu anotei 4 vezes que Jesus fala isso: dou a vida pelas ovelhas, eu dou minha vida, eu dou a vida. Essa é a marca mais importante do bom pastor. A ovelha tem a marca do dono, não tem? E o pastor também tem uma marca. A marca do bom pastor é que ele dá a vida. Portanto, hoje, nós precisamos olhar para Jesus como bom pastor e contemplar o mistério da entrega que ele fez da sua vida. Portanto, hoje é dia da gente olhar, claro, para a cruz. É assim que ele dá a vida. Ele deu a vida também caminhando 30 anos, não é? No meio da sua família, no meio do seu povo. Depois 3 anos de vida pública com a sua comunidade, com a igreja. Mas o ápice dessa entrega, o ponto mais alto dessa entrega, é esse aqui. Essa é a marca do bom pastor. A ovelha, o rebanho, quem já morou na roça, sabe que a vaca, o cavalo, o burro, o jegue, o carneiro, o cabrito, são marcados com a marca quente, não é? Jesus é o pastor que tem a marca. Quais são as marcas que ele mostrou domingo passado e domingo atrasado? Que marcas ele mostrou? Ai, graças a Deus, isso mesmo, diga bem alto. Quais são as marcas do bom pastor? As marcas nas mãos e nos pés e no lado. Ele também é marcado. Ele também traz as marcas. As características do bom pastor. Ele é marcado pelos cravos, pelos pregos, pela lança que o traspassou,
pela coroa de espinhos, pelos ombros esfolados carregando a cruz, pelos joelhos ralados, pelos tombos que ele levou no caminho do Calvário. Ele também é marcado. Você, ele vai dizer agora, que o maior risco que uma ovelha pode correr na vida é de confundir o bom pastor com o mau pastor. O maior risco da sua vida. Hoje o nosso problema, eu tenho dito isso e alguns se assustam. Hoje o nosso problema mais grave não é o capeta, porque Jesus já venceu o demônio. Hoje o nosso problema mais forte, mais grave não é a morte, ele já venceu a morte. Hoje o nosso problema é discernimento. Confundir Jesus, o bom pastor, com as porcarias de maus pastores que tem nesse mundo. Vamos ver? Vamos contemplar isso? Versículo 12. Leia. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e as dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. As características do mau pastor: ele é um mercenário. Ele olha para o rebanho e pensa no quê? O mau pastor, ele olha para o rebanho e pensa no quê? No lucro. Mercenário quer o quê? Mercenário quer lucro a qualquer custo. Mercenário quer lucro. Essa é a característica do mau pastor. Ele quer lucro. Ele não é dono das ovelhas. Ele quer arrancar a lã das ovelhas, arrancar o leite das ovelhas e depois deixa elas morrerem de fome. O mau pastor, ele vê o lobo chegar, ele abandona as ovelhas, ele foge. Minha gente, hoje é dia mundial de oração pelas vocações. Irmãs e irmãos, hoje é dia da gente olhar para nós, os padres da igreja, e pedir ao Senhor que Ele liberte a nós padres de tudo aquilo que faz a gente ser mercenário. Existe muito padre e muito pastor mercenário hoje em dia? Eu posso achar que eu não sou, mas vocês como ovelhas podem olhar para mim e perceber: nossa, esse padre precisa melhorar muito para ser um bom pastor. Eu posso achar orgulhosamente que não sou um mau pastor, mas o Cristo olha para mim e fala: ei Antônio, você para chegar a ser um bom pastor, falta muito. Você tem muito de mercenário. Você não é dono das ovelhas. Você vê o lobo chegar, você abandona as ovelhas, você foge. Você deixa o lobo atacar as ovelhas dispersarem. Você é apenas um mercenário. Você não se importa com as ovelhas. Hoje é um dia duro para nós padres escutar isso de Jesus e deixar Jesus corrigir em nós aquilo que nos caracteriza como maus pastores. Quantos de vocês, das suas famílias, vivem e já viveram grandes sofrimentos com a igreja, por não encontrar em nós sacerdotes características de bom pastor, mas apenas de mercenário? Quantos colegas de trabalho, vizinhos, parentes, irmãos da comunidade já desabafaram com vocês dizendo as feridas que trazem porque não encontrou no padre característica de bom pastor, mas apenas de um mercenário? Isso existe? Nós chegamos a um ponto tão louco, mas tão maluco, que o pastor, seja bom ou ruim, ele nem é reconhecido mais. Ontem à noite eu liguei para um padre amigo meu, desabafando, contando para ele a hostilidade que nós padres enfrentamos quando a gente vai aos hospitais. É impressionante.
Ontem eu fui aqui no hospital e essa semana fui em 3 hospitais visitar doentes. Mas é impressionante a forma com que os recepcionistas recebem a gente. Claro que tem honrosas exceções, mas na maioria das vezes, e ainda mais, um mundo que não tem mais identidade de fé, e quando tem muitos dos irmãos evangélicos nessas recepções de hospital, vocês não têm noção, está lá olhando para o celular, você chega e fala, olha, eu sou padre, vim visitar esse doente, não olho na sua cara, mas um desprezo enorme, enorme, impressionante. Aí eu fico pensando, na maior crise com esse evangelho, né, pensando assim, gente, como é que nós que deveríamos ter características de bons pastores, como é que nós somos identificados hoje pelo povo, na porta de uma casa para visitar um doente. Esses dias fui visitar uma doente aqui, idosa, a filha no celular, veio, tirou o celular, peraí, o que é? Falei, sou o Padre Antônio, queria visitar a dona fulana. Pode entrar, passa ali pelo fundo ali, ó, passa por ali. E ela continuou no celular, eu fui lá, sentei, conversei com a mãe, terminou. Quando eu fui sair, a mãe idosa, sentida por não poder me conduzir lá fora, aquela filha, mas nem. Hoje não é só, não está perdido só a identidade do bom pastor, não. Nós perdemos a noção do que é o pastoreio. O mundo, a gente usa uma expressão, que talvez seja uma palavra meio estranha, mas o mundo está dessacralizado. O mundo não tem mais sacralidade, não tem mais identidade de transcendência nenhuma. Domingo passado eu dei a bronca nos pais que fala para os meninos, dá a mão para o padre. Não é dar a mão para o padre, não é? Pede bênção. A função do padre é abençoar. O ofício do padre é se ocupar com abençoar. Não é dar a mão para o padre. É mais do que isso. É mais do que uma formalidade social, uma autoridade. Não, é uma identidade de pastoreio que abençoa. Então, nós padres, perdendo a identidade de pastores, e o mundo está perdendo, as ovelhas estão perdendo a capacidade até de identificar o que é pastor e o que não é pastor, que presta ou que não presta. Eu tenho dito a vocês, e repito com dor no coração, com sofrimento no coração, o quanto é triste ver a maior parte dos padres que estão nos meios de comunicação, a presença deles nos meios de comunicação, rádio, televisão, internet, nas músicas, não passa de ser uma presença meramente para captar dinheiro. 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 O Dom Washington tem falado severamente, os bispos têm feito críticas veementes, dizendo, até na hora da consagração, tem lá a pessoa enferma em casa, idosos em casa assistindo a missa na televisão, porque não dá conta de sair, porque filho nenhum tem tempo para levar a mãe mais na igreja hoje também, está lá rezando, bem na hora da consagração, levanta Jesus, e na metade da televisão vem, faça a sua doação na conta tal, número tal, número tal, número tal. Não está desse jeito? Nós vamos perdendo isso, nós vamos perdendo a nossa identidade de rebanho do Senhor. Nem pastores e nem ovelhas sabemos mais ser pastores e nem sabemos ser ovelhas. Estamos perdidos e precisamos hoje pedir ao bom pastor, ensina-nos a te amar como pastor. Jesus vai dizer qual é o segredo do bom pastor e o segredo das ovelhas do bom pastor. Ele vai dizer, essas características do mercenário, Jesus as repreende em nós. Não somente eu, padre, hein? Pensa você, pai e mãe, que tem a função de pastorear a sua casa e a sua família. Você é pastor do Senhor, pastora do Senhor na sua casa. E muitas vezes você não passa de um mercenário. Você só se preocupa com as contas a pagar. Isso existe? Não tem a menor paciência com os meninos, com os filhos.
hoje em dia nem quer ter filho, porque filho dá trabalho, porque filho tira liberdade, não é? Mas também tem muitos pais e mães que nasceram para serem pastores e pastoras dos filhos, vô e vó, que deveriam pastorear os filhos, que são mercenários, não são donos da ovelha, não quer nada com esses meninos, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, o lobo ataca as ovelhas, dispersa, vem os traficantes, vem os maconheiros, vem os grupos e as tribuzinhas de ladrão, e tudo quanto é tipo de maloqueiro, pega seu filho e sua filha para a internet, para o computador, para a televisão, e você, não está me dando trabalho, tá bom. Isso existe? Então, essa perda de visão da sacralidade do rebanho e do pastor, a igreja, ela se configura também dentro da nossa casa. Quando um pai não sabe ser pai, uma mãe não sabe ser mãe, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa não sabe pastorear a esposa ou pastorear o esposo. A única preocupação que tem é se a gente vai dar conta de pagar as prestações que tem que pagar. Isso existe? E trata um ou outro na patada, no coice, trata os filhos numa impaciência danada, e quando chega alguém, diz, pelo amor de Deus, não continua desse jeito, você fala, é porque você não sabe o tanto que eu estou preocupado para te dar o melhor. Aí, Jesus vai falar para nós, versículo 14, eu sou, leia, o bom pastor. Pela segunda vez ele diz isso. As características do bom pastor. Primeiro ele já falou, bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora ele repete, leia comigo, versículo 14, eu sou o bom pastor, leia, conheço as minhas ovelhas e elas, essa é a característica. Se você quer saber se Jesus é o pastor da sua vida, a primeira pergunta que você tem que fazer é, se você experimenta a graça de ser conhecido por Jesus. Você experimenta essa graça? Você se sente íntimo, Jesus me conhece e eu conheço Jesus. Aí diminui um pouco, né? Nós, para sermos ovelhas do rebanho de Jesus, a condição primeira é ser conhecido por Jesus. A segunda condição é conhecer Jesus. Minha gente, é uma tristeza desoladora a quantidade de cristãos nas igrejas hoje que não conhecem Jesus. Jesus não passa de um milagreiro que me socorre e me dá uns trem a hora que eu preciso de alguns trem, alguns socorros na minha vida. Ele é mais do que milagreiro, ele dá a vida. O que Jesus oferece para nós é uma coisa que ninguém no mundo será capaz de nos dar. Ninguém no mundo. Eu quero que vocês peguem o Salmo número 7, primeira estrofe aí. Dai graças ao Senhor, porque Ele, eterna é a sua misericórdia. Leia comigo. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. Tem muita gente pondo a sua esperança no ser humano? Eu morro de dó de ver os adolescentes de hoje, o quanto eles são frágeis emocionalmente, psicologicamente. Os adolescentes, meninas, meninos de 16, 17 anos, eles arrumam as namoradinhos, que eles apaixonam e grudam, e que se ele ameaçar me deixar, eu suicido. Tem escutado muito isso, não tem? Isso tem a ver exatamente com o desequilíbrio afetivo das novas gerações. Por quê? Porque não tem amparo afetivo num pai, numa mãe, numa família. O dia que encontra alguém que eu me apoio nele, nela,
eu grudo. Os adolescentes de hoje é assim, eles se conhecem ontem à noite na balada, no domingo seguinte eles já vivem como se fossem casados. De vez em quando vem uns falar para mim assim: padre, minha vida perdeu sentido. Eu olho para o menino e penso assim: mas isso é uma criança, isso nem jovem é. Pergunto: quantos anos você tem? 16. Quantos anos você tem? 15. Falo: olha, mas como é que você deixa uma menina, um menino entrar na sua vida aos 16, 17 anos, e você já quer suicidar porque ela está ameaçando deixar você? Quem põe a sua segurança, a sua confiança num ser humano, sua dependência afetiva num ser humano, mas tem outro risco, versículo 9, não pôr a esperança no ser humano, versículo 9, é melhor buscar refúgio no Senhor, leia, do que contar com os poderosos deste mundo. Tem muita gente que conta com os poderosos desse mundo? Tem? Sabe como é que nossos vereadores conseguem ficar vereadores? A gente tem que votar nele, porque o dia que a minha avó morreu, ele foi lá no cemitério e levou leite, café e bolacha. Isso existe aqui no Canedo? Hã? Ou uma coroa de flores. Deveria ser cassado o mandato de quem arrisca ser político desse jeito. As nossas escolas, um caos. A nossa juventude abandonada. Os bancos da praça, tão bonito aqui, tudo destruído. O que nós precisamos dos vereadores, dos políticos nossos do Canedo, não é de levar lanche no dia do velório, não. Hoje chegou um irmão aqui na porta da igreja, trabalha na guarda municipal, e disse: essa noite foi mais um punhado assassinado no Canedo. E a gente, quando muito, vai contar com o poderoso apenas para encaminhar o velório de forma rápida. E aí a gente fica devendo favor porque o poderoso desse mundo ajudou a encaminhar o velório. Mas a gente não conta com o poderoso deste mundo para ter saúde, educação, escola de qualidade, salário digno para quem trabalha no caos da saúde pública, no caos da educação pública. Nós contamos com os poderosos deste mundo para ganhar deles merreca de lanche em velório. Isso existe? Minha gente, nós temos que reagir. Não adianta a gente ficar gritando contra a Petrobras, se a gente aceita essa corrupção aqui dentro da nossa casa, dentro da nossa vida familiar. O dia que um tiver coragem de dizer para um político aqui: desculpe, mas essa coroa de flor não precisa. Desculpe, mas esse lanchinho que você trouxe para o velório nós dispensamos, não precisa. Não é isso que nós esperamos dos poderosos desse mundo. Nós esperamos dos poderosos deste mundo, das autoridades deste mundo, saúde, educação, segurança, de qualidade. E não é gratuita não, porque imposto todo mundo já pagou. Aí, volta ao Evangelho. Vamos ver mais características do bom pastor. Vamos ler de novo o versículo 14 e o 15 juntos agora. Leia bem forte comigo. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Para lá, minha gente, isso aqui é o segredo da vida cristã. Repita comigo: o segredo, reage igreja, o segredo da vida cristã consiste em conhecer Jesus, como Jesus conhece o Pai. Esse é o segredo. Nós podemos dizer que nós conhecemos Jesus e temos intimidade com Jesus do jeito que Jesus conhece o Pai, ou precisamos melhorar muito? Ou precisamos melhorar tudo? Jesus fala que o segredo está na intimidade com Ele, do mesmo jeito que Ele tem a intimidade com o Pai. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Irmãs e irmãos, você conhece Jesus do tanto que Jesus conhece o Pai?
O que é que Jesus indica para cada um de nós hoje? Que cada um de nós hoje precisa melhorar para conhecer a Ele como Ele conhece o Pai. Se você não entende como conhecer Jesus, comece a ler o Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João, e comece a observar o tanto que Jesus é íntimo com o Pai e o Pai com Jesus, e você começa a falar assim: ah, eu vou ser desse jeito, eu vou ter uma intimidade com Jesus do jeito que Ele tem com o Pai. Aí pronto, vai resolver a sua vida. Contemple Jesus, leia os Evangelhos e perscrute na Sagrada Escritura como Jesus conhece o Pai e o Pai conhece o Jesus. Você vai descobrir como você pode chegar a uma intimidade com Ele, como você pode chegar à graça e à alegria de ter a marca de Jesus como ovelha do rebanho dele. Nós ignoramos Jesus, mas queremos os milagres e as graças dele, mas não queremos a Ele. Vamos ver? Olha o que ele diz: eu dou minha vida pelas ovelhas. Pegue comigo a primeira leitura, o último parágrafo da primeira leitura, versículo 11. Vamos ler? Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou uma pedra angular. Em nenhum outro há salvação. Versículo 12, brada comigo, igreja. Em nenhum outro há salvação. Leia. Pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. A tragédia nossa, sabe qual é? Que nós não buscamos a Jesus para sermos salvos por Ele. Existem duas palavras que dominam o vocabulário da igreja e dos cristãos hoje em dia. A gente busca Jesus porque nós queremos de Jesus o quê? As duas palavras são cura e libertação. Nós temos que querer de Jesus mais do que cura e mais do que libertação. Porque cura é curar esse corpo. Libertação é libertação dos problemas. Nós temos que querer de Jesus muito mais do que cura e libertação. Porque esse corpo, ainda que ele não seja curado e venha morrer, a minha vida, ainda que ela não seja libertada das confusões, dos problemas, das dificuldades, isso não é o mais importante. Na vida cristã não é cura e não é libertação. O mais importante na vida cristã, o que nós devemos querer de Jesus, que nenhum outro poderá nos dar, é o quê? Salvação. Salvação. É o quê? Salvação. Levante a sua mão. Segure a sua mão erguida para o céu um pouco. Feche os olhos. Feche os olhos e fale para Jesus: Jesus, eu quero entender o que é essa salvação. Não me deixe, Jesus. Não me permita, Jesus, ser ovelha do seu rebanho, ignorando o mais importante que o Senhor trouxe, que ninguém poderá nos dar: a salvação. Dá-me, Senhor, a salvação. Segure a sua mão erguida e continue a sua oração pedindo a salvação de Jesus. Amém. Pode abaixar sua mão. Nós não nos interessamos pelo tema da salvação. Ligue os canais de televisão e de rádio. Olhe os programas religiosos para ver se tem algum pregador que lasca a lenha na pregação falando de salvação. Salvação é um tema que não entra. Os nossos programas de rádio e de televisão das igrejas, inclusive muitos dos nossos, falam apenas de milagre, de cura, de libertação, dessas coisas que até têm um valor e uma importância, mas que não são o centro da nossa vida. Está claro, gente, isso? De verdade? Certeza? Está claro? Não continue a sua vida, não toque a sua vida. E eu falo desse assunto com uma consolação enorme, porque eu fui educado num ambiente de fé, que a minha mãe não se preocupava com outra coisa em nossa vida, lá em casa, do que
o desejo que meus filhos sejam salvos. A gente naquela pobreza, naquele atraso, naquele sofrimento de vida, a gente estava preocupado, se dava conta de comprar a primeira botina com 14, 15 anos, não é? Primeira calça comprida, a primeira camisa, a gente estava preocupado com isso. E a mãe da gente dizendo para a gente: meus filhos, isso aí não é o mais importante. A gente era menino, adolescente, dava uma raiva da mãe falar que isso não era o mais importante, que o mais importante era a salvação. Mas ela não cedeu e não saiu correndo atrás de um padre, de um pregador que ajudasse, ou de um poderoso para dar para a gente cesta básica, dar para a gente roupa, camiseta e calça comprida e botina. Antigamente, os pais, as mães, os avós, o tema da fé, a ocupação com as questões da fé, consistia em falar sobre a salvação que vem de Jesus. Hoje não, hoje é milagre, cura e libertação. Hoje os temas de Jesus são todos aqui para baixo, e para agora. Eu estou causando uma confusão do cão, porque o que tem de casamento sendo estragado e destruído, e o povo vem em mim para falar: padre, pelo amor de Deus, padre, me ajuda, minha mulher me largou, meu marido me largou. Aí eu falo assim: olha, senta, vamos conversar. Você é batizado? Sou. Gente, a quantidade de maridos, de esposas, que eu pergunto assim: a sua esposa, seu esposo que te abandonou, é batizado? O camarada tem coragem de estar vivendo com a mulher ou com o marido 5 anos, 10 anos, 15 anos, fala assim: não sei não, acho que é. Como é que alguém pode vir atrás de um padre para pedir socorro para o casamento? Se eu pergunto se sua mulher, seu esposo é batizado, e aí vem o mais grave, aí eu pergunto: vocês são casados na igreja? Não. Aí eu digo para a pessoa assim: olha, seguinte, eu não posso te ajudar a voltar com essa mulher, voltar com esse marido, porque vocês vivem em adultério. Se eu ajudar você a voltar para ela, se eu rezar para você voltar para ela, eu estou rezando para você voltar para o pecado, para viver em adultério. Eu não posso pedir a Deus e nem te ajudar a voltar para ela, porque você não era esposa, você não era esposo, era um adultério. Viver com quem não é minha esposa, com quem não é meu esposo, segundo os mandamentos da fé, é um adultério. Então eu tenho que dizer para você: eu estou feliz porque ela te largou. Assim você pode pelo menos voltar para a igreja, voltar para a Eucaristia, voltar para a comunhão. Aí a pessoa surta de raiva de mim. Aí eu digo para a pessoa: eu não estou aqui para ajudar você a voltar para essa mulher voltar para você. Eu estou aqui para fazer você voltar para Jesus, e essa sua companheira voltar-se para Jesus, a gente fazer um caminho de fé, de instrução na fé. Pode até ser que lá na frente vocês voltem, reconciliem e até casem na igreja. Pode, não pode? Mas o centro da minha preocupação aqui, eu não sou igual a dona Jurema, que resolve qualquer problema, que traz seu amor de volta em 3 dias. Eu falo desse jeito: eu não sou a dona Jurema, para fazer sua mulher, seu homem voltar em 3 dias. A minha função é fazer você voltar para Cristo e receber de Cristo o que unicamente Cristo pode te dar: a salvação. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a sua esperança. É melhor contar com o Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. Só que quando eu falo para a pessoa que eu não estou aqui para ajudá-la a resolver os problemas daqui de baixo, eu tenho certeza que 90% das pessoas saem daqui e vão atrás de qualquer merreca de igreja, merreca de pastor e de padre, para ajudar a fazer ela ou ele voltar em 3 dias. Em troca de muito dízimo, de muita oferta, de muita lã, de muito leite que a ovelha é obrigada a dar. O tema da salvação não interessa mais para o mundo. E é por isso que o Evangelho, a gente lê o Evangelho não para criar amizade e intimidade com Jesus. A gente lê o Evangelho para resolver os probleminhas daqui. Leia o Evangelho, volte lá comigo. Ai, 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 Jesus, ajude-nos, socorra-nos, Jesus. Versículo 16.
Olha que coisa linda que Jesus fala. Vamos ler? Bem bonitos? Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. Redil é o mesmo que curral. Aqui é um redil. Esse rebanho que está aqui dentro é um redil. Continua. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Minha gente, o sonho de Jesus é muito mais alto do que o que nós sonhamos. As ovelhas que estão no outro redil, nas outras igrejas e nas outras religiões, a condição para elas se tornarem ovelhas do rebanho de Cristo é ouvir o quê? Lê lá, ouvir o quê? A voz de quem? De Jesus, o bom pastor. Repito a pergunta: a condição para as outras ovelhas que estão nas outras igrejas, nas outras religiões, se tornarem ovelhas do rebanho de Jesus é o quê? Ouvir a voz do pastor. Irmãs e irmãos, nós estamos aqui porque ouvimos a voz de Jesus. Nós viemos parar aqui porque houve uma voz que chegou ao nosso ouvido, ao nosso coração, e chamou-nos a estar aqui para receber a salvação que vem dele. Ou a gente veio aqui meramente porque meu pai e minha mãe vinham, eu vim também, porque estou passando por uns problemas, quero ficar livre dos problemas. Quero que meu filho e meu neto consigam um poderoso deste mundo para arrumar um emprego para ele. Leia, versículo 17. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Jesus fala que existem ovelhas no outro redil, também a elas ele deve conduzir, elas vão escutar a voz dele, haverá um só rebanho, um só pastor, e depois ele diz no versículo 17, é por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. O versículo 18 esclarece mais isso, leia. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi de meu Pai. Olha aqui para a cruz. Os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas foram os primeiros a serem escritos, até lá pelo ano 80. O evangelho de João, que nós acabamos de ouvir, foi escrito entre o ano 90 e o ano 100. Já naquela época, havia muita gente que chegava diante da cruz e pensava assim: olha que horror, olha o que o pecado nosso fez com Jesus. O evangelista João escreveu o evangelho dele para corrigir um errinho nosso na interpretação da morte de Jesus. Jesus na cruz é mais do que a covardia nossa que pregou ele na cruz. Jesus na cruz é a autoridade de alguém que dá a vida, que entrega a vida e tem o poder de recebê-la novamente. Eu vou falar de uma coisa que eu tenho certeza que vai mexer com muitos aqui. Toda pessoa que tem capacidade e coragem de dar a sua vida, passa ela o que passar, mas um dia ela recebe a vida dela novamente. Se lembre da sua família, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Lembre do seu pai e da sua mãe. Quem dos dois entregou mais a vida pela família? Quando chegou o fim, ou hoje no pé que está, você olha para o seu pai e sua mãe. Na maioria das vezes são as mães, né? São mais capazes de dar a vida. Nós homens somos mais, a gente só dá o salário, o suor, a luta, mas a mãe dá a vida mais do que nós homens. Você olha para o seu pai e sua mãe, que sentimento vem ao seu coração? Que sua mãe deu a sua vida e terminou a vida dela numa realização enorme, que tudo que ela doou, ela recebeu de volta na consolação de Deus. Vocês não têm essa impressão? Não tem? Toda pessoa que doa a vida, ela um dia pega de volta. Um marido, uma esposa, um pai e uma mãe que diz: eu
vou gastar minha vida com isso aqui, com essa família, com esses filhos, com essa mulher, com esse marido? Quem não tem coragem de dar a sua vida por aquela família, por aquele casamento, por aquela igreja? Nós padres, as irmãs, todo padre que não é capaz de dar a vida, ele não recebe a vida novamente. Ele fica na igreja ou sai da igreja e continua sendo uma pessoa infeliz, amarga, azeda, mal resolvido em tudo. Toda pessoa batizada que fica na igreja, mas que não dá a vida dela vai virando uma maçã, uma batata estragada no saco. O dar a vida capacita a gente para receber a vida de volta. Porque o plano de Deus para nós, minha gente, não é receber de volta essas coisinhas daqui, a juventude que eu perdi, a saúde que eu perdi. O plano de Deus é mais do que cura e libertação dos problemas daqui. O plano de Deus para nós é salvação. E nós não podemos terminar essa pregação sem pegar a segunda leitura. Não se cansem, ovelhas. Tome lá comigo a segunda leitura. Eu sei que tem hora que vocês ficam doidinhos para levantar desse banco e ir embora. Falar, chega, tá bom, que eu ouvi desse padre hoje, chega. Mas nós não podemos fazer isso não. Vamos ouvir a voz do Senhor. Olha que coisa linda. Da primeira carta de São João. Vamos ler? Caríssimos, leia. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu. O Pai nos deu um presente de amor. Não é um presente de pacote e de valor mundano, mas um presente de amor. 2 pontos. Que presente é esse? Leia bem forte, igreja. De sermos chamados filhos de Deus. Brada, igreja. E nós o somos. Brada, igreja. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Continua. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus. Brada, igreja. Mas nem sequer se manifestou o que seremos. Dá uma salva de palmas para Jesus. Minha gente, ir lá na igreja de manhã, contar milagre, que eu dei meu dízimo, dei minha oferta, ajudei na festa, e Jesus me curou, me libertou do problema, isso é muito pouco para nós. Nem sequer se manifestou o que seremos. Contar na igreja que aconteceu um milagre lá em casa para nós é muito pouco. O que seremos é o que a palavra vai dizer agora. Brada, igreja. Sabemos que, brada, igreja, quando Jesus se manifestar, brada, igreja, seremos semelhantes a Ele, porque o que veremos tal como Ele é. vai chegar o dia que nós não vamos depender de alguém para nos falar de Jesus e a gente usar a imaginação como é que é Jesus, não. Vai chegar um dia que nós vamos chegar diante de Jesus, na presença dele, e nós, leia comigo, a grande glória vai ser o quê? Sabemos que quando Jesus se manifestar, leia, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. Nós vamos chegar diante dele, glorioso, resplandecente de vida e salvação, de vida eterna, vencedor do pecado, da morte, do inferno, de tudo quanto é coisa ruim. Nós vamos chegar diante dele, e não só vamos estar na presença dele, mas levante a sua mão direita, diga comigo, eu vou chegar diante de Jesus. Eu vou chegar diante de Jesus. Eu vou ver Jesus. Eu vou ver Jesus. E muito mais que isso. E muito mais que isso. Eu vou ser semelhante a Ele. Eu vou ser semelhante a Porque eu vou ver Jesus. Porque eu vou ver Jesus. Tal como Ele é. Tal como Ele é. Feche os seus olhos. Segure a sua mão erguida. E peça a Jesus para manter você nesse caminho de esperança. Jesus, eu quero chegar um dia na sua presença. Eu quero um dia ser semelhante ao Senhor, vencedor também do pecado, da morte, de todas as feridas e tribulações dessa vida. Na sua presença eu vou ser semelhante ao Senhor.
essa vai ser a minha consolação, a minha glória. Eu sou chamado filho de Deus. Se o mundo não me conhece, é porque não conhece o Pai Jesus. Jesus, nós somos filhos de Deus, porque o seu sangue na cruz nos garantiu isso. Põe sua mão no coração, abaixe a sua cabeça, feche os olhos e converse com Jesus agora. Peça de Jesus a graça de você deixar Jesus ser o pastor da sua vida, não para te dar cura e libertação e milagres, mas para te dar aquilo que só Ele pode te dar, a salvação. Peça de Jesus para te salvar, para te ajudar a entender o que é essa salvação que Ele trouxe para você e para o mundo. Peça de Jesus a graça de você não buscar nele outra coisa mais importante que a salvação. Fale com Ele.